Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos então celebrando esse 10º domingo depois de Pentecostes, em que a igreja hoje medita o Evangelho segundo Lucas, cuja parábola é muito própria do Evangelho de Lucas. Ou seja, essa passagem, essa parábola, nós não encontramos nos outros evangelhos. Somente Lucas narra esta parábola do fariseu e do publicano, que nos traz um ensinamento muito especial sobre a virtude da humildade. Nosso Senhor, então, nesta parábola, se dirige, segundo narra o próprio evangelista Lucas, àqueles que se achavam superiores em detrimento dos outros. Se achavam melhores que os outros. E que, portanto, nosso Senhor utiliza na parábola dois personagens em particular: o fariseu e o publicano. O fariseu é aquele que pertencia ao partido dos fariseus, muito zeloso das tradições judaicas, conhecedores profundos da lei mosaica e também conhecedores das tradições mosaicas, das suas minúcias, seus detalhes, eram zelosos sobre essa tradição e faziam questão de policiar o povo de Israel, podemos dizer assim, sobre a observância dessas tradições em seus detalhes, em suas minúcias. Eram tidos, então, como pessoas de status no tempo do Senhor, santos, se supunha, pessoas de grande conhecimento sobre a lei de Deus, pessoas doutas, então pessoas de uma áurea de santidade, de conhecimento das coisas de Deus e de proximidade de Deus. E por outro lado, o publicano, que era considerado um pecador público, porque o publicano era aquele que exercia um trabalho, e esse trabalho era a coleta de impostos. E os publicanos eram tidos como pecadores públicos porque tinham a fama de desviar o dinheiro dos impostos que coletavam. E, portanto, assim, tinham uma fama má. E, portanto, eram considerados pecadores públicos. Pois bem, o Senhor, então, conta na parábola que subiram ao templo para rezar um fariseu e um publicano. O fariseu, em pé, perto do altar, à frente de todos, ou seja, no lugar de maior dignidade, rezava no seu íntimo, dizendo a Deus: obrigado, Senhor, porque não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros e desonestos. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu pago o dízimo do total que recebo de minha renda, e também não sou como este publicano. Se referindo então àquele que estava bem ao longe, atrás dele, como nos narra o Evangelho, seja, no lugar mais afastado do altar, podemos dizer no fundo da igreja, como nós temos no nosso imaginário, no fundo do templo. E ali, então, estava o publicano, prostrado no chão, olhando para baixo, batendo no seu peito e dizendo: piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O Evangelho nos narra que nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o alto, porque o judeu no templo rezava em pé, de mãos abertas e olhos para o alto. Atitude do publicano, como alguém em estado de penitência, prostrado ao chão, com os olhos, com o rosto em terra, não se atrevia a levantar o olhar para rezar, mas batia no peito, dizendo: piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E nosso Senhor conclui que este publicano voltou para casa justificado, porém o outro não. E nosso Senhor então conclui a
parábola com uma máxima, que é o ensinamento que nos dá, então, a conclusão daquilo que a parábola quer nos ensinar. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. São Bento, na sua regra escrita para os seus monges, ele que é o pai do monarquismo ocidental, cuja regra deu à Europa todo o caldo da sua cultura católica e europeia, e que, portanto, edificou a igreja na Europa de maneira ímpar. Esse catolicismo que cresceu na Europa, sobretudo na Idade Média, e se assentou em torno dos mosteiros. Portanto, a cultura monástica e a regra, ela regia a vida espiritual, e daí que vem a regra de vida espiritual. E regia a cultura e tudo que diz respeito à vida do europeu católico. São Bento, na sua regra, no capítulo 7, dedica esse capítulo exclusivamente à virtude da obediência. A regra se chama, como título, sobre a obediência, ou da obediência. Né? Sobre a obediência. E é o capítulo mais extenso da sua regra, o capítulo 7, em que São Bento começa dizendo: estai atentos, dizendo aos seus monges, e que serve para todos nós, para toda a igreja. Estai atentos ao que diz a Escritura: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Citando aqui justamente o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, conforme nós estamos meditando hoje. E assim, então, São Bento começa a discorrer sobre a virtude da humildade. E antes de mais nada, ele cita o capítulo 28 do livro de Gênesis, a passagem do sonho de Jacó, em que Jacó sonhou que havia uma escada que levava até o céu, e essa escada, anjos subiam e desciam sobre ela. E São Bento então comenta que esse sonho de Jacó nos ensina sobre a humildade, pois aquele que quer subir tem que descer, porque aquele que sobe acaba sendo rebaixado. Então, nos ensinando que realmente é necessário se humilhar para ser exaltado por Deus. E em seguida, São Bento faz aqui uma explanação desse capítulo sobre os 7 graus da humildade. Não temos como discorrer agora aqui, que é muito interessante, mas eu recomendo aos fiéis que na semana tenham a curiosidade de procurar a regra de São Bento. Quem não tem o livrinho, também é fácil comprar pela internet. É bom ter a regra de São Bento, porque ela é uma fonte de vida espiritual. O beneditismo é uma escola de espiritualidade católica, e eu recomendo muito que os fiéis bebam de todas as fontes católicas, e a regra de São Bento, ela é uma fonte muito importante, uma profundidade que os fiéis não devem se privar, né? E temos as obras na internet, podemos comprar a regra, não é acessível a todos, mas aqueles que não têm a regra podem entrar na internet, procurar, né? Pesquisar, e lá no capítulo 7 ler, fazer a leitura dos 7 graus da humildade, como é ali exposto por São Bento. É muito interessante. Em que a soberba humana ela é minada ali. Ou seja, há uma verdadeira mortificação da soberba, e ao mesmo tempo, esses 7 graus da humildade é um exercício, é um cultivo da virtude da humildade na prática, na vida prática. De modo então, caríssimos fiéis, que se beneficiem desse tesouro e dessa fonte católica, da fonte beneditina, para a sua vida e seu bem espiritual. Também, não podemos deixar de citar aqui
São Tomás de Aquino conceitua a humildade de maneira magistral, como sempre, nos ensinando que a humildade, ela é a verdade sobre nós mesmos diante de Deus. Isso é a humildade. A verdade sobre nós mesmos diante de Deus. De modo que reconhecemos diante de Deus, com sinceridade, o que temos de bom, de virtude, ao mesmo tempo que reconhecemos diante de Deus o que temos de mal, pecado. Portanto, a alma humilde, aquela alma que compreendeu o que é a humildade e cultiva esta virtude, ao receber um elogio de uma boa obra, de uma virtude, de uma qualidade, de um talento, a atitude dela é a atitude humilde. Ou seja, aquilo é verdade diante de Deus, eu tenho aquele talento, eu realizei aquela boa obra de verdade? Sim. Então, a alma humilde reconhece. Muito obrigado, agradeço pela deferência, agradeço pelo elogio, né? Com muita serenidade, então, a alma humilde, ela agradece e reconhece. É a verdade. Ou seja, isso é humildade. Reconhecer a virtude, a boa obra, o que tem de bom em si mesmo e agradecer. Receber o elogio com toda a serenidade, que é diferente daquele que é pusilânime. Ou seja, aquele que pratica uma falsa humildade. Ao receber o elogio, gosta do elogio, mas diz assim, não imagina, eu não tenho essa qualidade, isso não é verdade, isso que eu realizei não foi tão bem feito assim. É a alma pusilânime, né? É uma falsa humildade. Ela não reconhece a verdade sobre aquilo que está dela, né? Então ela pratica uma falsa humildade. Na verdade, adorou o elogio. Às vezes até achou o elogio muito ainda incipiente. Gostaria de mais louvores. Gostaria de mais compensação. Gostaria de que seu ego e sua soberba fosse mais ainda agraciada. Mas, né, então simplesmente tem aquela atitude pusilânime de uma falsa humildade. Não é isso, não. Imagina, eu não tenho essa virtude, eu não tenho esse talento. Não. Isso não é humildade, é pusilanimidade. É uma falsa humildade. A alma humilde, ao receber um elogio, ao receber um reconhecimento, ela agradece. Muito obrigado, realmente. Eu fiz bem aquilo, né? Disse com muita modéstia, mas disse, né? Realmente ficou muito bom o que eu fiz. Realmente eu tenho essa virtude, muito obrigado, graças a Deus. Deus me deu esta graça, né? Estou com muita humildade e agradece. E com a mesma serenidade, com a mesma tranquilidade, a alma humilde recebe a crítica. Quando ela é exposta diante do seu defeito, do seu vício, do seu pecado, quando ela é corrigida diante de um erro, então a alma humilde, ela tem a tendência serena, tranquila, de também reconhecer o erro. E dizer, muito obrigado, agora eu posso me corrigir, isso aqui eu cometi errado, eu cometi esse ato é errado mesmo, é inadequado, então, é verdade. Bom, reconheceu diante de Deus, muito obrigado pela correção, pelo aviso, pela advertência, pela exortação, muito obrigado pela correção, vou tentar me corrigir, vou mudar isso, vou fazer diferente. É próprio da alma humilde. Receber a crítica, receber o elogio e receber a crítica com a mesma serenidade, com a mesma tranquilidade. Por quê? Porque o humilde é aquele que reconhece a verdade sobre si mesmo diante de Deus. Isso é ser humilde. Reconhecer a virtude, reconhecer o pecado diante de Deus. Santo Agostinho, de sua parte, nos ensina que a primeira verdade sobre nós mesmos e que devemos reconhecer, antes de mais nada, é que somos pecadores. Esta é a primeira verdade que a alma humilde reconhece, que é pecador. Por isso, esta é a atitude do publicano.
totalmente contrária à atitude do fariseu. O publicano, antes de mais nada, sendo um pecador público, rezando no templo, ele se reconhece pecador publicamente e confessa publicamente o seu pecado. Piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Assim ele rezava, batendo no peito, sem nem sequer elevar os olhos ao alto, como se fosse um atrevimento devido à consciência dos seus pecados. Então, a primeira verdade sobre nós mesmos é que somos pecadores, que somos miseráveis e que, portanto, precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Por outro lado, o soberbo, na figura aqui do fariseu, tem esta petulância de colocar Deus como testemunha do quanto Ele é bom, do quanto Ele é virtuoso. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros e desonestos. Ele se compara e coloca Deus como testemunha. Olha, veja, Senhor, veja como eu sou bom. É uma oração soberba, é uma atitude soberba, a do fariseu. Eu cumpro meus deveres religiosos, pago o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu cumpro toda a lei em suas minúcias. Coloca Deus como aquele que está ali do lado dele, testemunhando e o admirando, mas como Ele é bom, como Ele é santo. Ou seja, é a atitude soberba que se contrapõe totalmente à atitude humilde. Por mais que seja pecador, e por mais que seja um pecador público, se contrapõe totalmente à atitude humilde daquele publicano, que ali reconhece o seu pecado, prostrado diante de Deus, batendo no peito, pedindo a Deus que tenha misericórdia dele, porque ele é miserável, porque ele é pecador. Portanto, São Tiago, na sua carta, no Novo Testamento, nos lembra que a virtude da humildade, ela tem muito mais proveito para nós, em ordem à nossa santificação, em ordem à nossa salvação, do que termos grandes virtudes, grandes talentos, grandes qualidades, porém, faltando a humildade, viver uma santidade superficial e falsa. Porque aquele que não é humilde não entra no céu. Porém, alguém que não tem tantas virtudes, mas é humilde, esta alma tem a propensão, tem todas as predisposições para se santificar e para se salvar. O soberbo se condena, o humilde se salva. Portanto, nós devemos, caríssimos irmãos, perseguir a virtude da humildade, cultivar a virtude da humildade, porque ela nos levará para o céu. Porque a soberba, ela ilude, ela confunde, engana e leva para o inferno. Aquele fariseu completamente perdido e desorientado, fazendo uma oração completamente soberba, ele está desagradando a Deus. E Santo Afonso Maria de Ligório, cuja festa é comemorada hoje, no dia 2 de agosto, e hoje sendo domingo, então a festa cede a liturgia do domingo, porque o domingo tem precedência sobre qualquer festa menor. Santo Afonso Maria de Ligório, que foi um doutor da igreja, e é um doutor da igreja, e o pai da teologia moral, pois de sua vida
tão intensa como bispo, ainda tirava tempo para escrever obras maravilhosas, cujas obras temos aí acesso mesmo em português. Obras de meditação e também obras, tratados teológicos sobre teologia moral. Por exemplo, a obra A Prática do Confessor, que até hoje é a Vademecum, é a obra de cabeceira de qualquer bom confessor, qualquer padre, bom confessor. Ele sempre está ali devorando a Prática do Confessor de Santo Afonso Maria de Ligório. É uma obra insuperável, tá? Dentro do arcabouço de todas as suas obras, seus tratados de teologia moral. Tá? Realmente ele é o pai da teologia moral da igreja, é o doutor da teologia moral. Tá? E Santo Afonso, então, escrevendo suas meditações, ao aqui abordar sobre a virtude da humildade, ele nos lembra, e meditando esse evangelho mesmo de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório nos lembra que a oração do fariseu é uma oração odiável a Deus. E Santo Afonso Maria de Ligório comenta que a oração do soberbo não é atendida por Deus. As preces do soberbo não são atendidas por Deus. Deus não recebe a oração soberba. É uma oração que desagrada a Deus. Já a oração do humilde é uma oração agradável a Deus, e Deus sempre atende a oração da alma humilde. Porque Deus não se contém diante de um coração humilde. Deus atende no tempo dele, do jeito dele, segundo a sua vontade, da forma que ele quiser, como ele bem desejar, segundo o seu beneplácito, mas Deus sempre atende a oração de uma alma humilde. Uma oração humilde, né, toca o coração de Deus. Deus se derrama sobre uma alma humilde e que reza, portanto, com humildade. De modo então, caríssimos fiéis, que devemos, como ensina Santo Afonso Maria de Ligório, cultivar a virtude da humildade, começando pela própria oração. Antes de mais nada, ao iniciar a nossa oração, a primeira coisa a fazer é reconhecer que somos pecadores diante de Deus. É a primeira coisa. Reconhecer nossa miséria e o quanto nós somos pecadores diante de Deus. Por isso, Santo Afonso até mesmo comenta que na própria liturgia da igreja, na própria missa, nas orações ao pé do altar, antes de celebrar os mistérios do Santo Sacrifício, antes das próprias lições da epístola, do evangelho, da pregação, etc., não se faz nada antes de rezar o Confiteor, que é a oração do publicano. Nós nos inclinamos com a inclinação profunda, os sacerdotes, os acólitos ali, e os fiéis também se inclinam, e os sacerdotes, os acólitos, a cada qual, no seu momento, rezam o Confiteor, batendo no peito três vezes, meia culpa, meia máxima culpa, reconhecendo e confessando os seus pecados de maneira pública e confessando de maneira geral, de maneira genérica, os pecados em pensamentos, palavras e atos. Pensamentos, palavras e atos. Diante de Deus e diante da igreja. Invocando a Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora, São Miguel, São João Batista, Pedro e Paulo, todos os santos e santas. Ali nós, em primeiro lugar, reconhecemos que somos pecadores, nos colocando no nosso devido lugar diante de Deus e dos homens, diante da igreja, para então purificados por esse sacramental, por isso que o sacerdote dá a absolvição, então, sacramental, né? E para assim então poder menos indignamente participar, receber os frutos dos santos mistérios do sacrifício do altar. E Santo Afonso também lembra
que antes de nos aproximarmos da mesa da comunhão, o acólito reza o convite e os fiéis em silêncio acompanham com ele, se preparando para receber a comunhão, reconhecendo mais uma vez o quanto somos pecadores e o quanto somos indignos, por mais que estejamos em estado de graça, de receber a Sagrada Comunhão. Ou seja, a virtude da humildade está impregnada nesta sabedoria da igreja, na própria liturgia da igreja. O próprio sacerdote diz as rubricas da missa tridentina, claro, ao entrar na igreja, na capela, e ao sair, ao entrar para a missa e ao sair da missa para a sacristia, o sacerdote deve manter o seu olhar para baixo e com a cabeça levemente inclinada, em sinal de humildade, reconhecendo ali, diante de Deus, o quanto é indigno de celebrar o santo sacrifício. Então, essa sabedoria da doutrina católica está impregnada na liturgia da igreja. A sabedoria da igreja está tudo completamente ali, misturada, disseminada na liturgia católica. Então, ali tiramos santíssimos ensinamentos, né? E assim levar esses ensinamentos para a nossa vida. De modo, então, caríssimos fiéis, que a igreja assim quer nos incentivar a cultivar a virtude da humildade, porque esta virtude, ela é a base da vida virtuosa. Não há virtuosa, não há vida virtuosa, não há vida santa sem a virtude da humildade. Portanto, nas nossas orações, em primeiro lugar, reconhecemos que somos pecadores. E cultivarmos a virtude da humildade pela prática da humilhação. Este é o melhor caminho para nos tornarmos humildes, para mortificarmos a soberba e sermos realmente humildes diante de Deus. O caminho da humilhação. Santo Afonso Ligório também nos lembra que a primeira marca que percebemos dos santos, a primeira característica dos santos é a humildade. E faz-se notar que os santos nunca disseram que eram santos, nunca se consideraram santos. Mesmo aqueles que chegaram ao alto grau de santidade, até mesmo ao alto grau da mística e da contemplação, de uma intimidade com Deus inigualável, morreram reconhecendo-se pecadores, pedindo um sacerdote para se confessar antes da morte. Ou seja, quanto mais santos, mais se reconhecem pecadores. Quanto mais uma alma é santa, mais ela é humilde. E mais ainda ela reconhece o quanto é pecadora, o quanto é miserável e o quanto precisa da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que se confessaram a vida inteira, habitualmente e frequentemente. Portanto, uma alma humilde, ela tem uma necessidade espiritual, natural, de se confessar. E se confessar frequentemente. E aqui eu exorto os fiéis sobre uma questão muito importante. A dificuldade para a confissão frequente, a morosidade, a tibieza, aquela inércia para a confissão frequente, é com certeza resultado, consequência da soberba. Porque confessar-se é um exercício de humildade, nos ensina a igreja. Fazer o exame de consciência, encarar os próprios pecados, se arrepender deles sinceramente diante de Deus, fazer o propósito de nunca mais cometê-los, e se confessar diante do sacerdote, expondo a ele, externando a ele os próprios pecados, é um exercício de humildade excelente. E que, portanto, exorciza o demônio. O demônio não suporta um fiel arrependido de seus pecados e confessando. Porque é um exercício de humildade admirável. E, portanto, somente as almas verdadeiramente humildes, ou as almas que
sinceramente cultivam a virtude da humildade, têm a necessidade constante, frequente, de se confessar. Se nós temos dificuldade para se confessar, prestemos atenção. É a soberba que não deixa. Além da tentação do demônio, que quer impedir que nos confessemos frequentemente, é a soberba que está ali presente e não deixa nós darmos o passo. É a soberba. Portanto, caríssimos fiéis, devemos então cultivar a virtude da humildade por esse caminho de humilhação, começando pela oração humilde, reconhecendo-se pecador já ao iniciar a oração, e a prática da confissão frequente. É uma humilhação. Uma santa humilhação. Quem se humilha será exaltado. Sai do confessionário santificado, dignificado como filho de Deus. Quem se humilha será exaltado. De forma que também, caríssimos fiéis, a humilhação ela é uma mortificação que se nos apresenta no nosso dia a dia, nas diversas situações. A humilhação passiva e a humilhação ativa. A humilhação passiva são aquelas situações que são impostas, situações em que somos humilhados, em que somos colocados no nosso devido lugar, em que somos chamados à atenção, em que somos corrigidos, em que somos exortados, em que, portanto, somos humilhados, que temos que engolir seco, e que temos que mortificar a soberba, e reconhecer que erramos, e, portanto, é uma mortificação passiva. Então, de bom grado, recebamos as humilhações do dia a dia, cultivando a virtude da humildade pela humilhação passiva. As situações que se nos impõem, que se apresentam como uma humilhação, uma mortificação da soberba, não se trata aqui, caríssimos fiéis, da humilhação injusta. Não é isso. Ou seja, uma injustiça praticada contra nós, um crime, uma maldade, uma crueldade, uma submissão, uma sujeição a uma situação de pecado, uma situação maldosa, injusta. Não é isso que o Padre está falando aqui. Não é isso. Nós não somos obrigados a nos submeter a situações de injustiça por capricho de alguém. Não, não é isso. Não é isso que o Padre está falando. Tem gente que usa esse conceito, esta prática da mortificação passiva para justificar até mesmo não defender a fé, não defender a moral católica, não defender a fé católica, a Igreja Católica, não defender a família, não combater o aborto, não combater a eutanásia. Não, nós temos que aceitar tudo que é de errado com humildade, porque temos que nos mortificar e aceitar. Não, não é isso. Não é isso. A sujeição, a injustiça, não somos obrigados, a não ser que seja pela fé, a não ser que seja por um valor maior, como os mártires, que foram sujeitados a um julgamento, a uma sentença de morte, que foram crucificados, foram dilacerados, foram decapitados, sofreram injustiça pela fé. Aí é outra coisa. Então não temos saída, temos que confessar a fé, então morremos pela fé, então somos subjugados, injustiçados pela fé, por um valor maior. Pela fé, pela igreja, pelas almas, sim. É outra situação. O que o Padre está falando aqui são as situações corriqueiras do dia a dia, em que nós então nos encontramos diante de ocasiões em que as humilhações nos são impostas e que, portanto, podem ser aceitas de bom grado. Então, ao invés de nós reclamarmos, de nós nos revoltarmos, de nós fazermos um movimento contrário, aceitemos e nos humilhemos diante de Deus. Isso será de grande proveito para a nossa vida espiritual. Mas também devemos cultivar a virtude da humildade, praticando a mortificação, a humilhação ativa. Também nos colocarmos em situações em que somos humilhados.
que estamos ali antevendo uma situação e, portanto, nós deixamos o outro ter razão, deixamos o outro dizer que ele venceu, que ele é melhor, que ele conseguiu, eu não consegui, que aquela pessoa ela é melhor realmente, às vezes ela não é, mas tá bom, é mortificação ativa, eu quero, tá bom, eu me humilho diante de Deus e diante dos homens. Poderia ser reconhecido, poderia ser promovido, poderia ser exaltado, poderia ser contemplado, e eu não quero, eu renuncio aqui, ativamente. Portanto, eu me humilho e mortifico a soberba. E claro, caríssimos fiéis, esse ato de humilhação, a mortificação ativa e passiva, é um ato que requer de nós uma determinação, requer de nós que realmente estejamos a fim de ser santos e de realmente sermos bons católicos e de sermos humildes de verdade. Por quê? Porque mortificar a soberba dói. Não é fácil ser humilde. Mortificar a soberba dói. Por quê? Porque o soberbo, ou seja, nós que padecemos desta realidade, somos soberbos. O soberbo ele se reconhece como aquele que está no centro de tudo. E que, portanto, só enxerga o defeito dos outros, não os seus. Por isso, o soberbo, ele chuta toda hora a humildade. A humildade não cabe nele. Por quê? Porque ele é grande demais. Ele já é tudo. Não que nós tenhamos esse conceito sobre nós, mas é a prática de vida. Na hora lá do vamos ver, nós colocamos nosso ego na frente. Somos soberbos. Queremos os primeiros lugares. E Nosso Senhor nos ensina naquela parábola que devemos procurar o último lugar, não o primeiro. O último lugar é mortificar a soberba. Então o soberbo, ele na verdade, ele sofre muito. Porque o soberbo está sempre agitado, está sempre perturbado. Porque ele quer o reconhecimento, ele quer o elogio, ele quer ser visto, ele quer ser amado por todos, ele quer a atenção, ele quer o carinho de todos, ele quer todos os reconhecimentos, todos os méritos. Ele só enxerga méritos, não enxerga os deméritos. Esse é o soberbo, esses somos nós. Por miséria. Então o soberbo, ele vive ansioso. Está sempre ansioso. Está preocupado se o seu post na internet recebeu curtidas, quantos seguidores adquiriu naquele dia. Ele sempre está perturbado. Ele sempre quer um reconhecimento. Alguém comentou meu post? Alguém criticou? Como alguém ousa me criticar? Como alguém ousa me corrigir? Como que o padre ousa me corrigir? Interessante que a igreja conciliar cai como uma luva para o soberbo. O soberbo até tem dificuldade de abandonar a igreja conciliar, por quê? Porque a igreja conciliar lhe dá todo o suporte para que permaneça na soberba. Então, há o lugar da prominência, o lugar da a prioridade do leigo. Ele tem a proeminência, ele tem a prioridade. Ele é ministro de Eucaristia, ele faz leitura lá na frente, ele usa o jaleco, ele é coordenador de pastoral, ele representa o padre, a paróquia na cúria, ele tem um cargo na diocese. Então é um leigo cheio de orgulho, de vaidade, porque ele eu fiz o curso, eu fiz teologia. Então ninguém pode falar nada para aquele doutrina, fazer uma correção, porque eu fiz teologia. Então, quer dizer, a igreja conciliar dá para o leigo soberbo, então todo o suporte para que ele permaneça na soberba. Aqueles que têm dificuldade de abandonar a igreja conciliar, mesmo conhecendo a crise da igreja, mesmo conhecendo a doutrina, têm dificuldade de abandonar por causa da soberba. Porque a soberba segura ali
Porque ele não quer abandonar aquela posição, aquele status, aquela situação, aquela vaidade que o dá um deleite, né? O ego é afagado. Né? Então, o que oferece um deleite, né? Diante de todos, portanto, uma grande ilusão que só inflama o ego, agrada a soberba e não leva a nada. Né? E pode levar a se perder e abandonar a fé. De forma, então, caríssimos fiéis, que mortificar a soberba dói, porque é uma dor moral, não é uma dor física, não é uma dor psicológica, é uma dor moral. Ou seja, quando nós estamos diante de uma situação que temos que mortificar e dói, né? Nos causa pesar. Não é agradável mortificar o ego. Portanto, quanto mais mortificamos, mais nos tornamos humildes. O ego nunca vai, a soberba nunca vai desaparecer. Totalmente não. Ela sempre estará ali de alguma maneira. Mas o exercício da humilhação, essa prática da humilhação constante, mortificando a soberba, vai então fazendo retroceder a soberba. Ela diminui, ela perde espaço, ela perde força, ela deixa de falar mais alto como antes. Né? Então, mesmo estando sempre ali, presente, que é uma miséria da qual nós padecemos, ela acaba, pela mortificação, perdendo espaço, perdendo força dentro de nós. Então, vamos nos tornando uma alma mais humilde. E, portanto, assim, uma alma mais tranquila, mais serena. Por quê? Porque a alma humilde, ela sabe o devido lugar dela. Ela sabe o devido lugar dela diante de Deus e diante dos homens. E, portanto, ela tem uma visão da realidade com sentido sobrenatural diante de Deus, de forma que sabe o lugar devido de cada coisa. Então enxerga a realidade com mais clareza, porque enxerga com sentido sobrenatural, procura enxergar com os olhos de Deus. Então enxerga a verdade. A alma humilde, ela enxerga e ela reconhece a verdade, o que é muito difícil para a alma do soberbo. De forma, então, caríssimos fiéis, que eu recomendo vivamente, de manhã, na oração da manhã, rezarmos a ladainha da humildade. É uma ladainha escrita, composta pelo cardeal Billy, que foi secretário do Papa São Pio X, e ele escreveu muita coisa interessante. E essa ladainha, todo bom devocionário católico tradicional tem essa ladainha. Mas também encontramos na internet com muita facilidade, em posts, em PDF, é muito fácil encontrar. Todo dia de manhã, na oração da manhã, rezar a ladainha da humildade. É uma ladainha bem curta, não é longa. É uma ladainha bem curta, mas ela é muito profunda. Ali realmente nós temos todos os elementos de mortificação da soberba e do cultivo da prática da humildade. Ali naquela ladainha nós temos um itinerário de mortificações em que durante o dia nós vamos então nos humilhando e nos tornando mais humildes. De forma que já na oração da manhã, rezando a ladainha da humildade, já nos colocamos no nosso devido lugar. Já mortificamos ali a soberba e começamos o dia no nosso devido lugar diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens. De forma então que com serenidade, com tranquilidade, nós vamos vivendo e recebendo as humilhações que se aparecem e também praticando as humilhações que temos que praticar ativamente para nos tornarmos almas mais humildes. E também recomendo aos fiéis que à noite, no exame de consciência da noite, antes de dormir, rezem o confítulo. E no missalzinho de vocês aí da missa, tem ali um confítulo em vernáculo, em português. Decorem o confítulo, não só em latim, também em português. Os católicos antigos que eu conhecia, aqueles pré-conciliares, todos eles sabiam o confítulo também em português para a piedade privada, para a devoção. Então, todo dia à noite, antes de dormir, após fazer o exame de consciência,
façam ali, rezem ali o Confiteor em português. De forma então que o Confiteor, ele é um ato de humildade. Existe nos devocionários antigos católicos a oração lá, ato de humildade. Acho que os fiéis com certeza já encontraram esta oração. Se tiverem, rezem. É muito bom para a piedade, para a mortificação da soberba. Mas também o Confiteor à noite no exame de consciência, ele é um ato de humildade. E eu recomendo vivamente, porque trará muitos frutos, tá? E também dará um grande reforço aos nossos propósitos para o outro dia e para cultivarmos, tá? De maneira especial, a virtude da humildade. Tá? Devemos, todos os dias, lutarmos por sermos humildes. Se tivermos que passar a vida inteira lutando por cultivar a virtude da humildade, está muito bom. Com certeza, nós nos salvaremos, nos santificaremos e nos salvaremos, se nós somos simplesmente humildes. Não precisamos de tantas virtudes. Se Deus, nosso Senhor, nos der, ótimo. Melhor ainda, proveito de nossa alma. Mais mérito diante de Deus. Um grau maior de glória no céu. Claro. Mas devemos nos empenhar e nos preocupar no dia a dia, em primeiro lugar, em sermos humildes, em praticar a virtude da humildade e deixarmos de sermos almas soberbas para sermos almas humildes, na nossa oração, na prática da confissão frequente, na mortificação, na humilhação diária, de forma então, caríssimos irmãos, que esses atos de piedade, como a ladainha da humildade, e o próprio Confiteor em vernáculo mesmo, são meios que a igreja nos dispõe e devemos aproveitá-los para o próprio proveito de nossa alma, nos santificando, nos humilhando, nos tornando cada vez mais humildes diante de Deus e diante dos homens. Não temos como concluir essa meditação sem invocar Nossa Senhora, lembrando que ela, no hino do Magnificat, no Evangelho de Lucas, nós vemos, ela canta enaltecendo e glorificando a Deus, não enaltecendo ela mesma. Ela enaltece, glorifica, exalta a Deus. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua escrava. E porque olhou para a humildade de sua escrava, doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. Olha a humildade de Nossa Senhora. Em Nossa Senhora não há nem um cisco de soberba. Ela é a Imaculada. Então Nossa Senhora, da mesma forma que ela é toda pura, puríssima, santíssima, imaculada, ela é toda humilde. De forma que o demônio, ele não suporta onde está Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela afugeita o demônio de maneira que o demônio não suporta uma alma humilde. Quanto mais, então, Nossa Senhora, que é a virtude da humildade completamente estabelecida, expandida, desenvolvida, levada à perfeição pela graça de Deus. Portanto, caríssimos fiéis, pensamos a Nossa Senhora que nos dê a graça no nosso dia a dia de sermos almas humildes, de que nos determinemos a isso todos os dias, já começando pela oração da manhã, em todas as nossas orações, em todos os nossos atos, pensamentos, decisões, discernimentos, que sejamos humildes. Pensamos então a nossa Mãe Santíssima, que nos ensine a sermos humildes, e que não nos deixe faltar as graças necessárias e os meios para colocarmos em prática esta virtude esta, que nos levará um dia para o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.